Olá, eu sou a professora Joelma e hoje a gente vai falar sobre juros simples. Vocês devem lembrar que o nosso montante, que é como se fosse o nosso capital futuro, certo? É igual ao capital inicial que a gente tem, que é o que a gente tem hoje, mais os juros do período para atualizar esse valor, certo? E como é que a gente calcula esses juros? Nós temos uma fórmula que é CIT sobre 100. Professora, tem livros que não tem esse 100 no denominador. Não tem problema. O que ele fez aqui foi simplesmente colocar a fórmula já como se fosse percentual, certo? Então, eu tenho o meu capital, que é o valor do dinheiro hoje que eu tenho ele. Eu tenho a minha taxa de juros, que como a taxa de juros é 2, vamos supor 2%, eu escrevo assim, mas eu também posso escrever assim, né? 2%. Aí, o que que acontece com esses 2%? O 100 já tá aqui, ó. Então, eu já não escrevo mais o 100. Vou colocar aqui só o meu 2, certo? E eu vou ter o tempo. O meu tempo, ele tem que estar de acordo com a minha taxa de juros. Se eu tenho um tempo que ele é em ano, minha taxa de juros tem que ser anual. Do mesmo jeito, se eu tenho uma taxa de juros mensal, o meu tempo tem que ser mês, certo? Então, para a gente fazer um entendimento bem melhor desses conceitos e aplicar uma questão bem prática e fácil que caiu no Enem, eu vou mostrar para vocês uma questão que na realidade é de juros compostos, mas que a gente vai resolver como a fórmula de juros simples e vocês vão ver que é bem fácil essa questão. Então, vamos lá. É uma questão do Enem de 2000 e ela diz o seguinte: João desejava comprar um carro cujo preço à vista, com todos os pontos possíveis, é de 21 mil reais. E esse valor não será reajustado nos próximos meses. Ele tem 20 mil reais que podem ser aplicados a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês. E escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro. Aí ele pergunta: para ter o carro, João deverá esperar. Aí ele dá as opções, certo? Então vamos lá. O que ele está dizendo aqui para mim? Ele está dizendo que eu tenho um capital. Ele diz que eu tenho um capital de 20 mil reais, que é o dinheiro que o João tem. O João tem esse dinheiro guardado, certo? Ele diz que eu tenho uma taxa, o meu izinho, né? De 2%. 2%. Essa é a minha taxa. Que ele vai deixar esse dinheiro guardado correndo juros mês a mês. Juros sobre juros, que é o famoso juros compostos, certo? E ele tem que chegar no montante de 21 mil reais. Vou botar bem aqui embaixo, bem pequenininho, para vocês lembrarem quanto é que a gente tem que chegar. 21 mil reais, certo? O que acontece? Nós vamos calcular de uma maneira bem mais simples, que vocês vão ver que, apesar dele exigir juros compostos, juros sobre juros, a gente vai calcular com as fórmulas de juros simples. Eu tenho que no primeiro mês eu vou ter 20 mil, vou botar aqui primeiro mês, e eu vou aplicar uma taxa de juros de 2%. Como é que vai ficar? Como é que é a fórmula de juros? CIT sobre 100. Como é que vai ficar aqui com relação a esses dois dados que eu tenho? Eu tenho que vai ser um mês, né? Então, meu T vai ser igual a 1. Eu tenho que minha taxa de juros é 2% ao mês. Então, vou botar aqui 2. E o meu capital? 20 mil. Vou botar bem aqui. 20 mil de capital, certo? Dividido por 100. Uma divisão por números decimais. Eu posso simplesmente cancelar os dois zeros daqui com os dois zeros aqui. 2 vezes 200, 400, vezes 1, 400. Então, eu tenho que o meu juros no primeiro mês, ele é correspondente a 400 reais. Como é que vai ficar no primeiro mês? Vai ficar o meu capital 20 mil mais 400 reais. Então, vai ficar 20 mil e 400, certo? Esse é o primeiro mês. Vamos aqui para o segundo mês. Quanto é que é o meu capital ao final do primeiro mês? No começo do mês eu tinha 20 mil, mas correu juros. Ficou 20.400. Então, o meu capital agora vai ser quanto? 20.400. Vamos calcular os juros. CIT sobre 100, né? Meu capital agora, 20 mil
21.400. Aí eu vou aplicar mais um mês, né? Que é a taxa de juro a 2%, vezes 1. Por que 1 de novo, se eu tô no segundo mês? Mas ele só vai correr durante um mês, são juros a um mês, dividido por 100. Então, eu vou de novo, ó, cortar os dois zeros com os dois zeros e eu vou ter aqui 1 vezes 2, 2, vezes 204, 408. Então, eu tenho que no segundo mês os juros é de 408. Veja que não é igual ao primeiro mês. Por quê? Porque no primeiro mês eu tinha 20 mil. No começo do primeiro mês eu tinha 20 mil. Depois eu já tinha quanto? 20.400 como capital. Agora eu vou somar 20.400 mais 408. No segundo mês, eu vou ter quanto? No segundo mês, eu vou ter a soma desses dois. 20.400 mais 408. Eu vou botar bem aqui do ladinho, em vez de colocar aqui, ó. Então, eu vou ter, ó, no segundo mês, 20.400 mais 408, vai dar 20.808, certo? Então, eu vou colocar bem aqui, 20.808. Então, no segundo mês, o meu capital passa a 20.808. Vamos fazer de novo, certo? Taxa de juros de 2% e vou colocar mais um. Mas por que você vai fazer de novo, professora? Porque eu tenho um valor que eu tenho que alcançar, que é 21 mil reais. Eu não cheguei lá, eu tenho 20.800. Eu preciso chegar em 21 mil. Então, eu vou fazer de novo. Quanto é que vai ser o meu juros a partir do segundo mês? 20.808, que é o meu capital, vezes a minha taxa de juros, que é 2, e vezes o tempo, que vai ser um mês, né? Que não vou correr mais um mês, não vai ser mais um mês que a gente vai calcular? Então, vamos lá. Dividido por 100. Agora, a gente não pode mais cortar zero com zero, como a gente fez, não, né? Eu tenho o que aqui? 2 vezes 20.808. Vamos fazer aqui do ladinho. Vezes 2. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 0, 0 com mais 1. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 0 com 1 vai dar 1. E 2 vezes 2, 4. Eu vou ter aqui, ó, 416 e 16 dividido por 100. Divisão de números decimais, o que que a gente faz? Eu pego a vírgula que tá aqui. A gente sabe que tem uma vírgula aqui, né? E eu vou andar quantas casas para a esquerda? 1, 2. Então, eu venho aqui, ó, 1, 2. Quanto é que é o valor dos meus juros? 416 e 16. Acabou? Não. Por quê? Porque ele pergunta pra gente quanto tempo ele vai esperar. A gente tá aqui no final do terceiro mês. No final do terceiro mês, quanto é que eu vou ter? Eu vou ter os meus 20.808 mais 416. Vamos colocar aqui, ó, 20 mil. Então, deixa eu fazer aqui direitinho. 20.808 mais 416 e 16. Vocês lembram que é vírgula embaixo de vírgula? Professora, eu não tô vendo vírgula no número de cima. Tem uma vírgula bem aqui que fica 00. Vírgula embaixo de vírgula e todos os números de acordo com a sua ordem de classe. Então, aqui vai ficar, ó, soma, né, 16, 8 com 6, 14, boto a minha vírgula aqui embaixo da vírgula. 8 e 6, 14, vai 1. 1 mais 1, 2. 8 e 4, 12. Boto 2, vai 1. E eu tenho aqui, ó, 21.224,16. Eu cheguei no montante que eu queria? Cheguei. Quanto é que eu queria chegar? 21 mil. Eu consegui, em 3 meses, chegar nos 21 mil. Foi 21 mil exato? Não. Por quê? Porque dentro do 21.224,16 está sobrando quanto? 224,16. Vamos ver se tem algum item na questão que corresponde a esse valor. Então, ela diz assim: para ter o carro, João deverá esperar 2 meses. Não, a gente viu que são 3 meses. Opa, tá aqui, 3 meses.
3 meses e terá a quantia exata. A gente teve a quantia exata? Não, sobrou um dinheirinho, né? 3 meses e ainda sobrarão aproximadamente R$ 225. Verdade? Verdadeiríssimo. Sobrou R$ 224,16. Questão muito fácil, caiu no Enem, de juros compostos, que a gente consegue resolver com os conceitos de juros simples. Show? Até a próxima, então.